Chega mais, nação, muito bom dia para todos vocês, um ótimo dia, um ótimo domingo. Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo após a vitória do Mengão, 1-0 para cima do Bahia, gol do De Arrascaeta. E a imprensa esportiva de todo o Brasil elogiou o Flamengo, a atitude do Mengão nessa partida. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva e tem também, sabe quem? O Boto, ele rasgou o verbo, ele detonou a arbitragem. Tem o Rossi falando sobre a repercussão que aconteceu nessa semana com ele. Tem novidade aí, vamos analisar tudo isso aqui. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você sempre receber as informações do Flamengo. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rondônia. Coloca aí seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme Vene Casagrande. Link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. A propósito, temos uma tela que compara o número de finalizações do Flamengo nesse jogo de hoje contra o Bahia, no primeiro e no segundo tempo. Dá uma olhadinha aí, Eugênio, porque tem a ver com o que você acabou de dizer aqui, acabou de trazer aí a sua visão. Olha aí, ó. Cansaço pesou? Finalizações do Flamengo por tempo de jogo contra o Bahia. No primeiro tempo, 10 finalizações. No segundo tempo, já cai para menos da metade. Chama atenção, né? E o detalhezinho ali embaixo. Essa última linha é sempre boa para a gente ver, para contextualizar. 5 finalizações até fazer o gol, aos 7h35. Portanto, metade das finalizações do primeiro tempo, nos primeiros 7 minutos. Entra para dar aquele calor, entra para dar aquela pressão, entra para resolver a partida nos primeiros 15 ou 20 minutos. Depois vai administrar. É isso, até porque o adversário também entra no jogo, começa a entender os caminhos, as movimentações do Flamengo. Mas sim, pesa, o segundo tempo sempre é abaixo. E aí a gente tem os números do jogo com muito mais posse de bola para o Flamengo, 61-39, 14 finalizações também aí, uma supremacia rubro-negra, 5 certas contra 2 do Bahia, 4 grandes chances do Flamengo e 2 do Bahia, 27 ações na área rival contra 12 do Bahia. Gente. Sim, isso reflete a superioridade do Flamengo no jogo, que passa pelo time titular do Flamengo. E eu acho que poderia ser assim também, se fosse o time titular do Bahia. Às vezes, por estratégia do Rogério, o Bahia do Rogério é um time grande, é um time que hoje se posiciona no cenário do futebol brasileiro como um dos protagonistas, como um time que vai brigar pelas competições e que normalmente gosta de ter a bola. Normalmente, nem sempre. Semana passada, contra o Botafogo, vitória do Bahia, ele fez o contrário. Aliás, algo parecido com o que aconteceu hoje. O Botafogo foi quem teve mais a posse de bola. O Bahia, naquela ocasião, jogando na Fonte Nova, recuou, baixou suas linhas e passou a atuar no contra-ataque. Naquele dia, foi no sábado, inclusive, no sábado passado, funcionou. O Bahia ganhou o jogo do Botafogo. Depois hoje, perdeu do Nacional levando gol de contra-ataque. Levando gol de contra-ataque. Ironias. Do Nacional do Uruguai. Ironias do destino. Hoje era o Flamengo e o Flamengo conseguiu resolver o jogo muito cedo, com aquele gol do Arrascaeta. E depois o próprio Flamengo teve aquelas chances que a gente viu agora, do chute na trave do Luiz Araújo, já perto do final do jogo. Eu acho que foi outro grande momento do Flamengo no jogo, depois do gol marcado aos 7 minutos pelo Arrascaeta, que a gente está revendo agora. Então não teve, assim, um volume de criação, de jogadas, de ataque, de pressão tão grande assim como a gente já viu o Flamengo fazer esse ano contra outros adversários e poderia ter feito contra o time reserva do Bahia. Não conseguiu. Queria voltar àquele lance em que o Daronco, o árbitro do jogo, ele é chamado para analisar um possível pênalti para o Flamengo. A bola teria batido na mão do jogador do Bahia, ele vai ao VAR, olha o lance e resolve não dar o pênalti. Me chamou a atenção, Eugênio, não achei a decisão errada, eu penso que o árbitro deve ter essa personalidade de, mesmo sendo chamado, é esse lance aí, que está passando agora, se ele é chamado e ao rever o lance, ou, ver o lance com os detalhes do vídeo ali, pensar que a decisão dele de não ter marcado o pênalti estava correta, manter essa decisão. Por que eu digo que me chama a atenção? Porque é raro, não sei se você concorda,
90% ou mais, aí eu estou chutando uma porcentagem aqui, mas a maioria das vezes que o árbitro é chamado, ele vai lá e confirma o que o VAR está mostrando para ele, ou porque ele foi chamado. Olha esse lance aqui e tal, possível pênalti, possível expulsão. A maioria das vezes o árbitro vai lá, olha e confirma aquilo que está sendo sugerido. O Daronco, um árbitro experiente, né? Foi lá e falou, não, tô olhando aqui, para mim não foi pênalti. Não acontece muito, né, Eugênio? Não acontece muito. É raro. Porque precisa ter personalidade para ir contra o que o pessoal que está na cabine está te mostrando, normalmente. E, aliás, não é a primeira vez que o Daronco faz isso. E já viu o Daronco fazer isso e tomar decisões equivocadas, errar. A de hoje é muito interpretativa. Nem todo toque de mão do defensor configura pênalti. Então vai para a interpretação de cada um. Foi uma ação de bloqueio? Foi um movimento antinatural? Tudo isso conta, né? Ele interpretou que o toque não foi suficiente para que ele considerasse pênalti. Porque existiu o toque, e aí uma coisa que eu aprendi com a Renata Ruel, com o Simon e tal, a gente olha para a bola e você percebe que a bola muda a rotação dela a partir do momento que há um toquinho de leve, é um toque muito leve com a mão. E não sei, eu acho que... O Simon, inclusive, desculpa eu te interromper rapidamente, o Ciro, que é o nosso editor-chefe hoje, até me passou aqui agora, que o Simon falou com ele, agora há pouco, por telefone, por mensagem e tal, dizendo que o Daronco acertou. Então, para o Simon, o Daronco acertou ao não dar o pênalti. Personalidade, interpretação, até que ponto esse toque... Olha, agora que a gente vai ver. Há um toque muito leve, para mim, não tem consequência. Não, ele tocando ou não na bola, não aconteceria nada. Mas aí é da interpretação de cada um. O pessoal da cabine entendeu que devia chamar, nem que fosse para que ele olhasse o lance. E eu acho que se a cabine não chamasse, ia passar despercebido. Porque foi muito rápido, um monte ali, de um bolo de jogadores ali. E é um movimento muito rápido. Então segue agora. No final do jogo, a gente viu o Rogério Ceni reclamando uma barbaridade com o Daronco. Não sei exatamente o que ele estava reclamando, né? O time dele teve um pênalti que o VAR indicou não marcado contra ele. O Flamengo teve um jogador expulso, que foi o Gerson. Ele deu 13 minutos de acréscimos e ainda teve o lance que, para mim, foi um lance muito parecido com a expulsão do Gerson e que ele não expulsou, o VAR não chamou para expulsar o Ramos Mingo no lance com o Joshua. E merecia o cartão vermelho. O Wallace, não o Joshua. A gente está revendo aí a imagem da expulsão do Gerson, né? O lance que o Daronco, a princípio, dá cartão amarelo. Olha lá. É chamado para rever o lance, né, para acompanhar as imagens pelo vídeo, e aí ele troca o cartão e dá cartão vermelho. Eu estava até olhando aqui o próximo jogo do Flamengo, é o clássico Flamengo-Botafogo, na 9ª rodada. Obviamente o Gerson vai ser desfalque, né, vai ter que cumprir a suspensão por causa dessa expulsão. Na minha visão, expulsão merecida. E o Simon também já mandou o recado aqui, que ele concorda com o cartão vermelho, gente. Acho que aí não tem discussão, né? Imagino que na hora, na velocidade do lance ali, o Daronco não tenha visto o pisão no pé. Acho que ele marcou ali pelo tranco, né? E ele usa o braço também. Mas quando você vai pegar a imagem e olha no detalhe o pisão no tornozelo, é um pisão realmente muito grave, um pisão que leva ao cartão vermelho. E eu acho que não há discussão com relação a isso. O próprio Gerson não reclama, ele já cumprimenta ali o companheiro, tira a braçadeira de capitão e segue chateado pro vestiário. Acho que não era nem intencional. Acho que era uma tentativa de alcançar a bola ali, mas ele pisou gravemente. É o Eric Pulga, né? Que estava na jogada com ele, se não me engano. E acho que não tem discussão aí. Aí o cartão é correto. Perfeito. A gente tem uma tela, um assunto que você abordou agora há pouco, mas só para a gente dar com exatidão os números. Do Rogério Ceni, olha o título, Freguesia, Rogério Ceni como técnico contra o Flamengo. Aliás, ele que foi campeão brasileiro, dirigindo o Flamengo em 2021, né? Já era 2021, mas era o campeonato de 2020. 2020, é verdade. Da pandemia. Exatamente, você tem razão. Então, contra o Flamengo, são 16 jogos e 16 derrotas. Que coisa, hein?
0 empate, 0 vitória. Até aí tem jogo ele dirigindo São Paulo, não é isso? Bahia, Fortaleza, será? Cruzeiro também, Cruzeiro, né? É verdade, bem lembrado. Cruzeiro também. 16. Coincidência, né? Da entrevista coletiva do jogo contra o Cruzeiro, eram poucos repórteres, hoje aqui o Maracanã, com muitos jornalistas e muitos assuntos debatidos, né? Bruno Henrique, Isso. Michael, Arrascaeta no Twitter, muita coisa, né? Um ponto que me chamou a atenção foi a resposta dele numa pergunta da Raíssa, né? E aí ele perguntou para ela, você acha que ele foi mal? A Raíssa falou, eu acho que ele não jogou bem. E ele falou, olha, não vimos o mesmo jogo. Mas eu entendi da seguinte maneira, realmente, se você olhar a atuação hoje do Bruno Henrique, ele já teve atuações para o público muito melhores do que teve hoje. Mas, para a equipe, o Bruno Henrique foi muito importante. E o treinador valoriza muito isso, a parte tática. E ele, de fato, desempenhou o seu papel lá na frente da melhor maneira possível, se dedicando, se entregando ao máximo. Então o Felipe quis reconhecer esse lado da atuação para a equipe, né, do Bruno Henrique, que sem dúvida é um jogador muito importante. Porque quando a gente fala de atacante, a gente imagina o atacante entregando gols, entregando assistências, né? Isso, exatamente. Essa questão de ser voluntarioso, o torcedor fica assim, mas pra correr coloca outro cara, né? Já veio a situação do Pedro, né? Não escalou o Pedro e tal, isso também ajudou a forçar. E outra, quando a gente tá aqui no Maraca, onde a gente faz a transmissão, acompanhando o jogo, né? Vendo todo o campo, você percebe outras coisas que a TV não te mostra, que é a movimentação do jogador sem a bola. O Bruno Henrique foi importantíssimo no primeiro tempo pro Flamengo ter esse domínio territorial, além da pressão que ele faz na saída de bola. Fez um ótimo primeiro tempo o Bruno Henrique, sim, apesar de não ter dado assistência ou ter feito um gol, lance de perigo. Foi muito importante pro time hoje, muito dedicado em campo. Uma pergunta. Façam vocês Então tem que fazer uma reunião. Exatamente, um meeting. O que é que vamos perguntar a ele? Exatamente. Arrascaeta, hein, galera? Tem muita coisa. Tem bastante. Mas só dizer aqui. 2 em 1. O Filipe não quis falar, e bem da arbitragem, mas o que se passou hoje aqui dentro tem que se falar disto. Há uma expulsão do Gerson que é bem expulso, que o VAR chama, mas a seguir há um lance exatamente igual sobre o Alacian, que o VAR nem chama. Há um penalti claríssimo que toda a gente viu, toda a gente viu, o Brasil inteiro, aqui o Maracanã, os senhores do VAR, mas o árbitro não quis ver. E depois são 13 minutos de desconto que eu ainda do tempo, como é que vocês chamam aqui? Acréscimo. De acréscimo, que ainda hoje estou para perceber porque é que são 13 minutos de acréscimo, não é? É absurdo. Acho que é mesmo uma coisa absurda e que vale a pena nós falarmos disso para que a CBF pense um bocadinho melhor às vezes na arbitragem, se nós queremos elevar a qualidade da Série A brasileira. A arbitragem é uma das coisas que tem que melhorar também. E o que se passou aqui, acho que não se pode passar, e não é o facto de nós termos ganho que vamos calar e não falar sobre aquilo que se passou hoje. Está bem? Agora, têm direito a uma pergunta. Todo mundo aqui está de acordo que a pergunta é sobre a situação do Arrascaeta, né? A gente viu algumas notícias em relação a isso, mas como é que tá? Vocês soltaram uma nota falando que vão tratar do tema no momento oportuno, mas estão tratando da renovação, por exemplo, do Rossi, do Pedro, que são jogadores que têm contrato até mais tempo. Varela. Então como é que... Não, o Varela acaba agora em dezembro, mas o Pedro, o Gerson que renovou... Então, como é que fica a situação da Arrascaeta diante de todo esse contexto? Vocês fizeram uma pergunta aqui ao Filipe Luís, que é as coisas que se passam e tal, como é que isso... Há muita coisa que vocês ou que vem na imprensa, que não corresponde minimamente à verdade. Nunca se passou, vocês também não vêm perguntar, ou se calhar também se viesse eu também não respondia. Mas há coisas que não se passam, não é? Em relação à pergunta que fizeram, e sobre o Arrascaeta, tal como o Rossi, tal como o Pedro, são jogadores que têm contrato até o final de 2026. Ou seja, não quer dizer que a gente não os queira renovar, agora não são, é prioridade. E ontem nós dissemos isso bem, fomos bem claros, que a única prioridade que temos é do Varela. E porquê? Porque o Varela daqui a 2 meses pode assinar por outro clube qualquer,
sem ter que dar nenhuma satisfação ao Flamengo, e depois no final do ano mudar-se de clube. Portanto, é a única prioridade que tem, e em qualquer parte do mundo, a prioridade para a renovação de contratos são dos jogadores que têm o seu término de contrato na época vigente. O único caso que não foi assim foi o do Gerson, porque realmente o Gerson tinha um salário muito desfasado daquilo que era o resto do elenco. E, como vocês souberem, isso é verdade, houve uma proposta do Zenit, uma série de dinheiro para ele, que nós recusámos, e então nós achámos na obrigação de pôr o salário do Gerson um pouco mais alto e mais condizente com aquilo que ele representa para o clube. Tá? Beleza. Mas só me explica uma coisinha, porque assim, é só pra gente poder entender, porque saíram notícias de que vocês estavam... O que sai na imprensa, eu não sou responsável por isso. Não, mas eu nem terminei de falar. Tá, mas diz. Tá, obrigada. Não, mas é só para tu dizer que isso não é um argumento para apresentares a mim. Tá. Saiu, mas ou vocês já começaram, ou isso não é mas vocês um argumento. começaram a conversar com o Rossi, certo? Para renovação de contrato com ele. Não, também. Não. E nem com o Pedro. Não. Mas agora, o Rossi deixou claro que... Até deixou ao pé de mim, não é? Até deixou claro. O Rossi falou na zona mista agora. Isso quer dizer que que vocês ele está conversaram. aqui, e que nós, se calhar, vamos conversar quando chegar a altura própria. Com ele, com o Pedro, com a Arrascaeta, com outros que vão acabar o contrato em 26, que não são prioridade agora, que estamos em 25. Quantos jogadores devem chegar agora nessa janela para o Mundial? Isso é outra pergunta. E o Matheus Cunha? Matheus Cunha tem contrato só até o fim do ano. Deixa ele responder os outros jogadores primeiro. Atropelaste o... Desculpa. Vamos lá, deixa lá. Porque é uma pergunta que tem algum sentido, não é? Vão existir 2 janelas, uma antes do Mundial. Nós gostávamos de trazer alguns jogadores já a pensar no Mundial, mas não vamos entrar em loucuras porque os clubes também sabem, eles querem o jogador para o Mundial e os jogadores que vão ser mais caros do que depois na outra janela. Portanto, eles só vão vir se não for um acréscimo de dispêndio de dinheiro trazer os jogadores nessa janela. Entendi. Tá? Então, bom, gente. Que venham os jogadores depois. Obrigado, hein? Só tirar uma dúvida. Vocês estão pensando em fazer algum amistoso em junho antes do Mundial? Porque vai ficar do dia 1 até o dia 16 sem jogo, né? Estamos a pensar nisso, mas não está nada decidido ainda, né? Tem data FIFA, não tem? É verdade do Cebolinha e do Michael, que eles estão para sair? É verdade isso? Sharp, não fica... Que eu saiba, não. Que você saiba. Que eu saiba, não. Obrigado. Tenho que ouvir o que é que diz as redes sociais para ver se é verdade. É importante que falaram. Obrigado, Boa noite, parabéns pelo resultado. Em alguns momentos tiveram brincadeiras da torcida em outras circunstâncias sobre você ser pouco acionado no jogo, aí tinha aquela resenha na internet que você ficava só assistindo porque não estava sendo acionado, e nos últimos jogos isso foi bem diferente, né? Você tem sido bastante acionado e tem dado conta do recado. Hoje teve um momento, né, imagino que histórico para você também, sendo ovacionado, seu nome gritado no Maracanã. Qual o sentimento disso e o que você pode passar para a torcida também de estar ali preparado para o momento que precisar? Não, obviamente, primeiro que nada, agradecer a torcida, não só pelo apoio de hoje, sino hoje o Maraca lotado foi incrível para nós também contar com eles. Sabemos que precisamos deles. Acho que quando o Flamengo vence, eles estão felizes, quizás gran parte da semana. Então, feliz por isso. Depois, em caso que você falou de quizás, muitas vezes, ter falado que não sou acionado no jogo e tudo isso, eu sempre falo a mesma coisa. Quando o time está mal, de quem mais se fala é o goleiro. Ele teve a possibilidade de ajudar o time nos últimos jogos, com boas defesas, com bom rendimento no pessoal. Mas o futebol, somos 11 dentro do campo, somos 30 que temos a possibilidade de jogar. E tudo que seja para ajudar o grupo, o time, o mesmo Flamengo que a gente hoje está aqui, sabemos que é muito importante para nós. Eu falei sempre a mesma coisa, sempre vou tentar fazer o meu melhor para ajudar o time quando me toca entrar em jogo, e isso é o que estou fazendo.
Ó, 100 jogos pelo Flamengo, recém-completados. Faz um apanhado pra gente de todos esses 100 jogos, toda a sua passagem até aqui, esse momento. 101 agora. 101 agora. Não, a verdade é que muito feliz de ter chegado aos 100 jogos no Flamengo. A verdade é que é um pouco difícil falar depois de o que aconteceu outro dia ou não, mas feliz, porque eu deixei meu país naquele momento para decidir jogar no Flamengo e hoje estar aqui depois de 100 jogos já, quase 2 anos que estou aqui e além disso também ter atingido a marca do recorde histórico 100 minutos sem tomar gol. A verdade é que são coisas que vão ficando na minha carreira para continuar evoluindo, continuar melhorando e sempre tentar continuar. É isso. Eu tenho ainda mais 2 anos e meio ainda de contrato. A gente já começou a falar por alguma questão de renovar também, para estender o vínculo também. Então é isso. Eu estou aqui, eu sei que tenho que defender o meu trabalho dentro do campo, no dia a dia, em cada treino, em cada jogo e é isso. Eu sei que se treino bem, depois dentro do campo tenho mais possibilidades de ajudar o time quando estou aí atrás e é isso. Eu continuo trabalhando para continuar melhorando e ojalá seja por muito tempo. Dois lados, né? O Flamengo é líder no Brasileirão e na Libertadores agora tem 2 finais onde precisar das vitórias para classificação. Como é que o grupo entende essa diferença entre Brasileirão e Libertadores? Como é que o grupo está focado para conseguir o mesmo êxito que tem no Brasileirão na Libertadores agora, nesse momento? Não, acho que a gente tem como prioridade cada jogo que entra em campo. Tanto na Liberta como no Brasileiro, na Copa Brasil, a gente sabe que representa o Flamengo e o Flamengo não pode ser um time que bote quizás o time atrás e para se defender. A gente sempre tenta fazer o melhor plano do jogo para vencer. Obviamente hoje no Brasileiro estamos dormindo na liderança, mas na Liberta temos um jogo quinta-feira que vai ser muito importante, que se a gente vence já supera a LDU e fica mais um jogo em casa, que a gente sabe que aqui em casa tem que fazer a diferença. E é isso, descansar, preparar da melhor maneira o melhor jogo para quinta-feira para que tudo seja bem. E aí, galera, um golzinho do Arrascaeta foi o suficiente para vencer do fraco Bahia. Nítido, ficou claro aquilo que nós estamos discutindo. Tirou dos 4 melhores jogadores do país, é o meio do campo do Flamengo. Tirou um, dá uma complicada. Tirou 2, é igual a todo mundo. As substituições, em alguns pontos, perfeito. Agora, em outros pontos, e principalmente na parte principal, que é pensar, que o meio do campo pensar, aí fica difícil. Realmente fica difícil. Primeiro tempo foi um placar mentiroso. Porque veja aqui, 1 minuto de jogo, o Arrascaeta entrou sozinho, perdeu o gol. Isso será que está virando lugar comum? O último jogo, o penúltimo jogo, ele entrou sozinho também, perdeu o gol. Bom, 3 minutos, Arrascaeta de novo, perdeu o gol. 4 minutos de jogo, Léo Pereira de cabeça, perdeu o gol. Quer dizer, só aí, pelo menos um gol. E aí, aos 7 minutos, Michael cruzou uma bola, Arrascaeta vinha chegando, meteu de cabeça e fez o único gol. E ainda teve aos 26 minutos, o Kaique chutou e o Rossi defendeu. Foi só isso que o Bahia fez no primeiro tempo. Então, o primeiro tempo foi um primeiro tempo mentiroso. Pelo menos aqui, com um gol, mais um gol ali, 2-0 no mínimo. Jogando fácil, jogando bem. O time do Bahia meio assustado, né? Se defendendo mais do que atacando. De vez em quando, né, partia no contra-ataque com Lúcio, Kaique, mais ou menos. Meio do campo não funcionou. Meio do campo, engraçado. Eu não entendi muito isso, não. Por que ele foi mexer no segundo tempo, o Everton Ribeiro? Aí quando o Everton Ribeiro entrou, já no segundo tempo, lá quase no final, tá meio arrastado. Eu acho que é por isso que ele não é mais o titular. Ou tá poupado para esse jogo que tem na Colômbia, que eles vão para Colômbia, Bahia, jogar um jogo lá complicado. De repente ele tá poupando até os principais jogadores e um deles, o Everton Ribeiro, porque pela técnica do Everton Ribeiro, ele não pode ficar fora desse time, não. Por contusão tá bem, poupado para outro jogo, mas ao pé da letra. Bom, mas de todo caso, no primeiro tempo, o time do Flamengo sobrou
Aí veio o segundo tempo, aí começa o drama, mas ainda teve aqui aos 14 do primeiro tempo, o Alan saiu machucado, entrou o Luiz Araújo, que é um outro tipo de jogador. Ele pode vir auxiliar o meio do campo, mas tem que tirar ele dali no meio do campo, tem que jogar ele numa ponta, jogar lá na frente. Ali eles é muita correria, muita bola dividida e tal, não é setor dele. Mas o Araújo, 37 minutos do primeiro tempo, machucou o Pulgar. Aí começou o drama. Por quê? Porque você tirou o Alan, botou o Luiz Araújo. Ainda vai, porque tem o Gerson, né? Tem o Arrascaeta, por enquanto. E machuca o Pulgar. 37 minutos do primeiro tempo. Muito bem. Aí quebrou um pouco esse meio do campo. Ficou meio de lado. A Arrascaeta ainda estava no jogo. Aí o pior, 36 minutos do segundo tempo, sai o Arrascaeta. Então não tem, é o que nós estamos discutindo. O Arrascaeta, o Pulgar, Dela Cruz já está fora, sobrou tudo no Gerson. É aquilo que a gente discute. 4. Saiu um, dá para tentear ali, pega o Alan, bota ali, pega o Luiz Araújo, bota ali, dá uma completada, mas você ainda tem 3 que pensa. Aí sai o segundo, aí começa a complicar. Começa a complicar porque pesa muito para um, que é exatamente o Gerson. Aí o Gerson vem no meio do campo, tá? Arruma, ajeita, e lá na frente, como é que faz? Aí roubaram a bola, correria aqui, marcação. Quem marca? É o Gerson? É o Luiz Araújo? Aí pegou a bola, quem vai armar? É o Gerson? É. E o Luiz Araújo, onde é que tá? Não é para isso. Então, complicou pra caramba. Saiu o Michael, entrou o Cebolinha, saiu o Bruno Henrique, que não tocou na bola, é outro, que tá desarvorado dentro do campo. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Eu acho que quando coloca ele de centroavante, ele já, dentro da cabeça dele, já está dizendo: o Pedro está lá fora, que é o titular. Daqui a pouco eu vou sair e vai entrar o Pedro. E do lado esquerdo, ele não pode vir para cá. Por quê? Porque tem o Michael, né? Mas o titular quem é? É o Cebolinha. Ele sabe que não cabe mais aqui, a não ser que os dois se machuquem. Então ele ficou, Bruno Henrique, numa situação complicada. Ele é reserva de centroavante e reserva de ponta, com contrato milionário. Mas aí não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, saiu o Arrascaeta, entrou o Wallace. Então, ficou o time do Flamengo assim. Luiz Araújo, o Gerson foi expulso aos 41, saiu também, acabou de liquidar o meio do campo. Então, Luiz Araújo, Everton Araújo e o Wallace. Pedro na frente, Cebolinha. Com um time comum, como outro qualquer. Sem brilho, sem toque de bola, uma correria danada. Aí vieram essas modificações que eu citei do time do Bahia, que cresceu um pouco, mas cresceu não o necessário para empatar o jogo, mas para fazer uma pressãozinha maior no time do Flamengo. E o time do Flamengo ficou se defendendo, correria lá na frente, um bico lá para frente, uma correria dessa molecada toda que entrou. Ficou um jogo desinteressante, um jogo vou repetir, sem brilho, né? Porque o time do Bahia é um time bom, completo, não desse jeito. E o time do Flamengo é um time muito bom, mas completo. Sem esse, desfigura o time. Acaba o toque inteligente, acaba as jogadas principais, acaba os gols, né? E acaba o brilho, exatamente. Tanto é que a galera sentiu isso, deu lá uma pressão, mas não adiantou. E o segundo tempo foi isso. Aí teve uma jogada, eu anotei até aqui, de 25 minutos. O Arrascaeta ainda estava no jogo. Aí o Michael recebeu a bola aqui, fez assim, lateral aí. Fez assim, lateral aí. Fez assim e veio para cá. No que veio para cá, o lateral cortou aqui. Ele não chutou, ele não cruzou, ele chutou. O cruzamento que ele fez no primeiro tempo, saiu o gol do Arrascaeta, foi um cruzamento, ele botou ali. Entrou o Arrascaeta, tudo bem, entrou Bruno Henrique, tudo bem. Mas esse não, ele cortou para cá e meteu, botou lá na linha de fundo, do outro lado. Aí o Arrascaeta, filmaram o Arrascaeta. O Arrascaeta estava aqui, ó. Era ele entrar aqui e meter no Arrascaeta. Ou entrar na tabela, ou deixar o Arrascaeta fazer aquilo que ele sabe demais. Mais do que os outros. Mas não meteu lá. Aí o Arrascaeta, ele olhou para o Arrascaeta falou, aqui. Entendeu? Começou a explicar. Mas só no olhar dele, ele sentiu que o Michael não estava entendendo nada que ele ia falar. Então ele nem começou a falar, falou, tá tudo bem. Aplaudiu e foi embora. É melhor assim do que se decepcionar, né? Talvez até com a resposta do Michael. É muito complicado, é difícil.
realmente é difícil. Então, ficou por isso mesmo. E depois, 43 minutos, Luiz Araújo entrou, chutou na trave, voltou, no arranca-rabo lá dentro. Eles queriam pênalti, bateu na mão do Beck, bateu na mão do Cebolinha, brulhou tudo lá, para o jogo. Aí o Daronco, que gosta de uma conversa, falou, para tudo, para. Aí fez assim. É tudo com ele. Ou ele não viu nada, ou ele achou que viu. Então ele foi pedir um auxílio pro VAR. Aí ele foi no VAR, ficou 3 minutos no VAR. O VAR não chamou, tá lá com 30 telas na frente. O que ele tem que ir lá? O que ele tem que discordar? De quê? Que ele achou? Que ele não achou? Ele não acha nunca nada. Aí foi lá pedir auxílio. Aí o cara falou, vem aqui pra quê? Foi nada, bola lá, misturou um com o outro. Vamos pro jogo. Só aqui ficou 3 minutos lá, 3 minutos aqui. Aí ele deu quanto? 13, né? 13 minutos de acréscimo. Bom, mas não foi um jogo bom. O público compareceu, e um bom público. Mas o jogo não foi bom. Eu acho que o público foi pensando uma coisa, né? E o Bahia não deu essa coisa para o Flamengo. Em compensação, o Flamengo não deu a principal coisa para o seu torcedor. Não é nem para o Bahia, para o seu torcedor. Então foi um jogo, né? Eu diria bom, de boca vazia. Agora, ficou provado que a gente tem discutido aqui. Saiu um, é uma quebra. Saíram 2, né? Aí, porque já tinha um de fora, é o De La Cruz. Ficaram 3. Saiu mais um, 2, complicou. Saiu o outro, não há quem resista a isso. Valeu, galera. É isso aí, nação. Tá aí as informações do Flamengo. Então o Mengão venceu por 1-0 e nesse exato momento o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro. E nesse momento até que gravamos esse vídeo, né? Tomara que continue assim. Agora virar o canhão e pensar na partida da Libertadores da América. O Flamengo enfrenta a LDU de Quito e precisa vencer bem para poder continuar vivo na Libertadores da América. E o Flamengo precisa pelo menos vencer de 2-3-0 para poder ganhar saldo de gols, que vai ser importante na reta final da fase de grupos da Libertadores. Vamos ver o que o Filipe Luiz vai preparar para essa partida, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E aí, você gostou da vitória do Flamengo para cima do Bahia por 1-0? A gente viu o Flamengo sufocando o Bahia nos primeiros 15, 20 minutos da partida. Logo seguido, o Flamengo já deu aquela baixada, aconteceram as lesões com o Alan e depois com o Eric Pulgar, teve as substituições. E aí, no segundo tempo, o Flamengo veio um pouquinho mais devagar, né? A gente já tá acostumado a ver isso acontecer no Flamengo. E aí, parece que começou a dar mais uma equilibrada na partida. O Rogério Ceni colocou alguns titulares dentro de campo. E aí, o Flamengo deu uma caída. Depois teve a expulsão do Gerson e a partida já começou a desandar totalmente. Mas o importante foi os 3 pontos que o Flamengo conquistou. No Campeonato Brasileiro é isso. É conquistar 3 pontos a cada partida. O Flamengo conquistou, fez a sua missão de conquistar os 3 pontos e aí, nesse momento, dorme na liderança do Campeonato Brasileiro. Tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente receber mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.